Então vamos lá, capítulo 9, tá certo? Então lembrando que essas aulas são dadas pelo curso de Engenharia Naval, primeiros alunos de Engenharia Naval, tá? Não é uma aula com intuito comercial nenhum, é porque estamos em pandemia e nossa aula está sendo à distância, né? Então eu estou gravando para os meus alunos da Engenharia Naval. Se você é visitante, seja bem-vindo, tire bom proveito também, mas exclusivo para os meus alunos, tá certo? Então eu vou tirar aqui minha imagem para mim. Vou ler o capítulo e conforme eu ver necessidade eu vou explicando, ok? Então vamos embora. Vamos lá, transformação de tensão, tá? Então vou ler aqui, objetivos do capítulo. Neste capítulo mostraremos como transformar os componentes de tensão associados a um sistema de coordenadas particular em componentes associados a um sistema de coordenadas que tenha orientação diferente. Uma vez estabelecidas as equações de transformação necessárias, poderemos obter as tensões normal máxima e decisoriamento máxima em um ponto e determinar a orientação dos elementos sobre os quais atuam. A transformação em um estado plano de tensões será discutida na primeira parte do capítulo, uma vez que essa condição é a mais comum na prática da engenharia. No final, discutiremos um método para determinar a tensão de cisalhamento máxima absoluta em um ponto quando o material está sujeito a estados de tensão, tanto planos como tridimensionais, tá certo? Então, aqui, essa figura, tá? As pás desta turbina, um turbogerador, né? Uma turbina eólica. Então, as pás desta turbina estão sujeitas a um padrão de tensões complexo, ilustrado pelas faixas sombreadas que aparecem nas pás quando são feitas de material transparente e vistas através de luz polarizada. Para um projeto adequado, os engenheiros devem ser capazes de determinar onde e em que direção ocorrem as tensões máximas. Tá? Então aí é mostrando onde deve fazer o reforço, né, estrutural nas pás, né, de uma turbina eólica. Então vamos lá, 9.1. Transformação no estado plano de tensão. Transformação no estado plano de tensões. Na seção 3 foi mostrado que o estado geral de tensão em um ponto é caracterizado por 6 componentes independentes de tensão normal e de cisalhamento, que atuam nas faces de um elemento do material localizado em tal ponto. Figura 9.1a. 9.1a. Então aqui é um cubinho, né, que é tirado uma amostra da estrutura e mostra aqui as tensões, né? Primeira coisa é traçar o eixo de coordenada, x, y e z, e você vê que na direção de tanto de x como de y e z são as tensões normais ou axiais, e as perpendiculares aos eixos são as tensões de cisalhamento, tá certo? Aqui estado geral de tensão, tá? Então aqui na figura B é o estado plano de tensões, tá certo? Então como na engenharia a gente trabalha com simplificação, como não existe, normalmente atuando nas 3 direções, só existem 2 direções, as tensões, né, atuando, então transforma em um plano, tá certo? Aqui ficou o eixo X e o eixo Y, dá um giro e ficou esse estado plano aqui, ó, estado plano de tensão em vista bidimensional, não é uma vista bidimensional, no eixo X e eixo Y, tá certo? Então ele vai explicar aqui em cima, isso que ele está explicando aqui, tá? Então aqui, figura 9.1a. Esse estado de tensão, entretanto, não é encontrado com frequência na prática da engenharia. Em vista disso, os engenheiros geralmente fazem aproximações ou simplificações das cargas sobre o corpo, a fim de que a tensão produzida em um elemento estrutural ou mecânico possa ser analisada em um plano simples.
Nesse caso, disse que o material está sujeito a um estado plano de tensões, figura 9.1b, que eu já mostrei. Por exemplo, se não houver cargas na superfície do corpo, os componentes das tensões normal e desses elementos serão nulos na face de um elemento localizado nessa superfície. Consequentemente, os componentes de tensão correspondentes na face oposta também serão nulos. E desse modo, o material no ponto está sujeito ao estado plano de tensões. Então, se não tiver em um dos eixos apresentado nenhum tipo de carregamento, né, o que era tridimensional passa a ser bidimensional. Então, o estado geral, plano de tensões, em um ponto é representado, portanto, pela combinação de dois componentes de tensão normal, σx, σy, que são as tensões normais ou axiais em x e em y. E um componente de tensão desses elementos, tal xy, que atua sobre as quatro faces do elemento. Por conveniência, nesse livro, estudaremos esse estado de tensão no plano XY, figura 9.1c, já foi mostrado. Observe que, se o estado de tensão em determinado ponto for determinado pelos três componentes de tensão mostrados no elemento, da figura 9.2a, então um elemento com orientação diferente, como o da figura 9.2b, estará sujeito a três componentes de tensão diferentes. Tá? 9.2a. Então está aqui, né, o cubinho foi tirado, como não tem forças atuando no eixo Z, não tem carregamento no eixo Z, então só fica o plano de tensão X e Y. Então a gente vê a tensão axial, tá certo? Em Y, em X e as de cisalhamento, né, paralelo às faces ou perpendicular às tensões normais. Então aqui dando um giro de θ, a gente vai ver o novo eixo, x', y' e suas tensões, né? As tensões de axiais linha e as tensões de isolamento linha, tá? Figura B da 9.2b. Muito bem. Então, para cá. Observe que se o estado de tensão em determinado ponto for definido pelos três componentes de tensão mostrados no elemento, da figura 9.2a, então um elemento com orientação diferente. Então um elemento se orientou dando giro θ. Tal como da figura 9.2b, estará sujeito a três componentes de tensão diferentes. Em outras palavras, o estado plano de tensão no ponto é representado unicamente pelos três componentes que atuam em um elemento que tem a orientação específica naquele ponto. Tá? Então será a tensão X, tensão Y e a tensão de cisalhamento, tal XY, tá certo? Foi a figura 9.2. Então mostraremos nessa seção, por meio de exemplos numéricos, como transformar os componentes de tensão que tenham determinada orientação em certo elemento para um elemento com orientação diferente. Ou seja, supondo que o estado de tensão seja definido pelas componentes σx, σy e tal xy, orientados ao longo do eixo x e y, na figura 9.2a, né? Mostrei ainda. Mostraremos como obter os componentes em, né, σx' normal, tensão axial x', tensão axial y' e tensão de isolamento x', y', orientados ao longo dos eixos x' e y', figura 9.2b, de modo que representem o mesmo estado de tensão no ponto, e será como conhecer dois componentes de forças, digamos f de x e fy, direcionados ao longo dos eixos x e y, que produzem as forças resultantes Fr. E depois tentar determinar os componentes de forças Fx' e F de y' direcionados ao longo dos eixos x' e y', de modo que produza a mesma resultante. As transformações dos componentes de tensão, entretanto, é mais difícil que a dos componentes de força, visto que no primeiro caso a transformação deve considerar a intensidade e a direção de cada componente de tensão e a orientação da área sobre a qual cada um atua. No caso da força, a transformação deve considerar apenas a intensidade e a direção dos componentes. Bem, então, aqui, procedimento da análise, tá? Depois você pode dar uma lida aqui, tá certo?
como é que faz. Então, eu vou explicar isso aqui, ó. Então, vamos embora. Então, a figura 92B, 93, né? Figura 93, tá? Vou explicar a figura 93. Que é a que ele está explicando aqui em cima, tá? Procedimento da análise. Tá? Vou mostrar como é que faz, aí depois você lê esse aqui em cima, tá? Para consolidar o aprendizado. Então aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é o estado do plano de tensão, que foi o cubinho que foi retirado, e como não existia carregamento no eixo Z, então ficou somente o plano de tensão, tá certo? Onde σx é a tensão axial normal no eixo X, σy é a tensão axial normal no eixo Y, e tal xy é a tensão de cisalhamento, tá certo? Que atua nesse cubinho aqui, tá? Que atua no ponto. Então foi tirado essa amostra dessa forma aqui, tá? Muito bem. Então repare aqui, ó, que essa forma como está sendo representada aqui é a forma positiva, tá? Então se a tensão está, né, fazendo com que o cubinho aqui em X ele alongue, ela é positiva. Se estiver alongando em Y, também é positiva. E o cisalhamento ele é positivo quando o lado direito aqui do cubo está setinha, está apontando para cima. Então ele é positivo. Tá? Bem, então dando giro θ. Girando θ, o eixo X pode ser X', o Y pode ser Y', tá certo? De θ graus, tá certo? Então no eixo X' será σx', no eixo Y será σy', e o tal xy pode ser tal x'y', y'. Fica a figura B. Tá certo? Então, como é que faz isso aqui? Então, quando essa face dá um giro, né, de θ, fica dessa forma como está na figura C. Então, está ali a face, com σx apontando na direção x', tal x'y' na direção y', tá certo? E nessa face aqui está o tal x, tá, no cubo anterior, né? Antes do giro. Então fica σx, o σy na direção y e tal xy naquela direção ali que está mostrando, tá certo? Muito bem, isso aqui é a figura C. Na figura D, né, vai mostrar aqui, ó, na direção x o σx, na direção y σy, o tal xy positivo e de θ graus, né, mostrando na direção, né, x' e na direção y'. Na direção y' está o σy'. Na direção x' está o x'y', y'. Tá certo? Ok? E ali a face delta A, tá? Ok? É a face, ó, a face perpendicular ao eixo y'. Na figura C, a face perpendicular ao eixo x'. Ok? Certo? Bem, aqui ele vai fazer um exercício para mostrar como é feito, né, para você chegar a esses valores, né, quando rebate para, então, se dá essa rotação aí do eixo x', tá? Bem, eu vou explicar aqui, tá? Então vamos ver lá como é que ele faz. Isso aqui pode ser uma estrutura de um navio, né, ou de uma embarcação, tá? Mas aquele, como é geral o exercício, ele vai colocar como se fosse uma aeronave, tá? Então, exemplo 191. O estado do plano de tensão em certo ponto da superfície da fuselagem de um avião é representado em um elemento cuja orientação é a ilustrada na figura 94A. Então, representar o estado de tensão no ponto de um elemento orientado a 30 graus no sentido horário em relação à posição mostrada. Então está aqui, né, a fuselagem do avião, que podia ser o costado de um navio. E aqui é o cubinho que foi retirado, né, desse costado. Né, como não tem carregamento na direção Z, então depois de fazer todos os cálculos, né, de montar esse cubinho aqui,
mostra as tensões que estão atuando nesse ponto aí, tá? Ok? Que esses aqui são as tensões devido aos carregamentos existentes, né, na fuselagem da aeronave que causou essas tensões, né, nesse ponto aí. Então você vê que esse avião ele está no eixo de X, ele está sendo comprimido por 80 megapascal. No eixo Y ele está sendo tracionado de 50 megapascal. Tá certo? E a tensão de cisalhamento é 25 megapascal negativo, tá certo? Porque está apontando para baixo na face direita, tá? Muito bem. Então, aí é estado de plano de tensão. Aí ele vai dar um giro, que ele falou aqui, orientado a 30 no sentido horário em relação à posição mostrada. Então, ele dá um giro aqui, ó, de 30 graus, tá? Então, a face dele vai girar 30 graus no sentido anti-horário. Então, tá aí o giro, ó, de 30 graus, tá? Então, como é que faz isso? Solução. Vamos ver como é que ele analisa isso. O elemento foi seccionado pela reta A linha, na reta AA, tá certo? Ele deu um corte ali, tem a AA e a BB, tá certo? Então o elemento foi seccionado pela reta A, figura 94A. A parte inferior do segmento foi removida e, supondo que o plano seccionado inclinado tenha a área ΔA, tá certo? Então é o plano ΔA, tá? É um plano. Quer dizer, base vezes altura, né? Então seria uma área aí. Os planos horizontal e vertical têm as áreas mostradas na figura 94B. Então, 94B. Essa aqui é a figura 94, ó. Então 94B, tá? Então tá aqui, ó, foi seccionado ali, ó, o triângulo 30 graus, ele passou para cá. Então a face, né, do corte aqui é ΔA, tá certo? 30 graus, então ele vai projetar aqui, ó, ΔA cosseno θ e ΔA seno θ. Então são as áreas correspondentes à área projetada nesses eixos aí, tá certo? Então, os planos horizontal e vertical têm área mostrada na figura 9.4b. O diagrama de corpo livre do segmento é mostrado na 94c. Tá? Então, 94c está aqui. Ó. Então, nós sabemos que tensão, que força é a tensão vezes a área. Tá certo? Então, é só multiplicar essa área pela tensão que está na direção mostrada, nós vamos ter as componentes das forças. Tá certo? Então, na direção x' vai ser sigma x' vezes ΔA, tá certo? Aqui é ΔA vezes sigma x', que é a tensão que atua perpendicular à face. Na perpendicular a x' é y', quem atua tensão de cisalhamento x' é y'. Então a força será tal x' y' vezes ΔA, tá certo? Então já temos. Agora para esse triângulo, essa parte de baixo aqui, vai ser ΔA vezes ΔA cosseno de 30 graus, ΔA cosseno de 30 graus, vezes a tensão ali que está atuando, certo? Ok? Então, aqui, ó. 50 ΔA cosseno θ. 50 ΔA cosseno θ. Então, é isso aqui, ó. 50, tá certo? Aqui embaixo. É a tensão axial em Y, 50 megapascal vezes a área, que é a área essa aqui, ó. ΔA cosseno θ. Então, ficou 50 ΔA cosseno θ. E o cisalhamento que está atuando ali vai ser a tensão de cisalhamento vezes essa área, tá certo? Então, quanto é que vale a tensão de cisalhamento? A tensão de cisalhamento vale 25 megapascal. Então, 25 vezes ΔA cosseno θ. A mesma coisa faz para essa face aqui, ó. Então, a tensão era menos 80, né? Vezes ΔA seno θ. Então, 80 para em compressão vezes ΔA seno θ. É a mesma coisa cisalhamento. 25 ΔA seno de 30, tá certo?
Pronto, agora nós temos as componentes atuando em x' e y'. Agora é só fazer, né, aplicar a lei da estática, né, somatória das forças que atuam em x' é igual a zero, somatória das forças que atuam em y' é igual a zero. E lembrar de colocar essa direção aqui, a direção positiva, tá certo? Essa setinha ali com mais ali. Então, somatória das forças que atuam em x' é igual a zero, então vai ficar essa equação aqui, ó. Em x', ó, sigma x' vezes delta A, tá aqui, ó. Sigma x' vezes delta A, positiva, menos 50 delta A cosseno 30. Então, projetando para o eixo de x, 50, esse 50 aqui, ó, 50 delta A cosseno 30, negativo. 50 delta A cosseno 30, negativo. E assim faz para todas elas. Isso aí você já sabe lá de quando vocês estudaram Física 1. Física 1, estática, né? Você já sabe. Então, faz para o eixo y e faz para o eixo... Aliás, faz para o eixo x' e faz para o eixo y'. E daí vocês vão tirar o resultado. Chegou o resultado de que a sigma x' é menos 4,15 megapascal e o tal x' y' é 68,8 megapascal, tá? Então não é tão complicado assim, tá? Quando depois de terminar de fazer isso aí, pode encontrar o valor do y' também, né? Usando esse outro triângulo, o BB, né, fazer os cálculos para encontrar o mesmo procedimento, tá certo? Então é isso aí, tá? Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa você tente fazer esse exercício, tá? E também você pode usar, né, outros vídeos aí, que tem muito professor que está dando também, na pandemia, está dando aula online, né, resolvendo exercício, você pode utilizar, né, como exercício, né, como aula complementar, né, de fixar o seu aprendizado, tá certo? Então é muito importante você entender essa aula, porque isso aqui é o beabá, a base para depois você estudar círculo de Mohr, tá certo? E saber, né, fazer o cálculo estrutural e saber a direção de todas as tensões, onde está a tensão máxima e a direção dela, de forma, né, que você venha a evitar qualquer tipo de problema na estrutural, né, do seu projeto. Então é isso aí, até a próxima aula. Então tire bom proveito. Então, um abraço.